Salmos de números 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? Deus, Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso lugar de refúgio, onde nós podemos estar guardados e tranquilos, porque sabemos que Deus, Ele é o nosso protetor. Amém? Lugar de refúgio e de fortaleza é o Senhor para aqueles que nele confiam. E quem não vai temer? Aquele que confia. Quem confia não teme. Se eu temo, é porque eu não confio. Porque se eu conheço, confio, eu acredito, porque eu sei que Ele vai fazer. Pode parecer aos olhos humanos que não vai acontecer. Isso é normal. Porque aos olhos humanos tanta coisa são impossíveis, sim ou não? A gente olha uma construção e diz assim: é impossível ficar pronta essa casa em 3 meses. Aí vem alguém com recurso e faz em 3 meses. Sim ou não? Porque aos olhos humanos tudo é impossível. Porque para o homem tudo é difícil demais. Sim ou não? Para o homem tudo é muito difícil. Para o homem tudo é muito trabalhoso. Porque o homem tudo que faz tem que usar a força do seu braço. E a força do seu braço é pouca. O seu poder de conquista é limitado. O seu poder de luta é muito pequeno. Mas o nosso Deus, Ele é o conquistador das nações. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. E quando a Bíblia fala isso, não fala só dos exércitos celestiais, mas também dos exércitos da terra. Ele manda em todos os exércitos. 3 reis perdidos em um deserto, sem eira e sem beira, sem saber o que fazer. Era rei, tinha exército, tinha dinheiro, mas ia morrer, porque a água acabou e eles ainda nem tinham achado seu inimigo. Mas Deus, que é o Senhor dos exércitos, tinha um profeta no deserto. E o profeta disse: cave covas. E talvez alguém no meio daqueles 3 exércitos assim: vou cavar cova para eu mesmo morrer. Mas Deus, que é o Senhor dos exércitos, mandou que cavasse cova, mandou água, eles não morreram de sede. E quando o exército inimigo veio, o exército inimigo se matou. Porque o Deus dos exércitos fez com que ele visse a água era sangue. E eles ficaram loucos. Começou todo mundo a brigar entre si e a se matar. Talvez para você seja difícil. Talvez para você seja impossível. Mas o Deus que caminha com você no deserto é o Deus que pode te dar uma ordem, fazer o sol brilhar de um modo diferente, e a tua história que parecia de morte agora é de vida. Não limite o poder de Deus por causa das suas condições e dos seus braços, porque os seus braços são curtos, alcançam muito pouco. E quando você enche os seus braços e quer pegar mais alguma coisa, você tem que soltar o que tem para alcançar outra coisa. Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele toca em mim e toca todo o universo com o mesmo dedo, e as suas mãos estão livres para operar prodígios e maravilhas. Você é limitado, mas Deus é ilimitado. Deus, Ele faz aquilo que a gente não pode. Fala com quem a gente não conhece e senta no lugar quem a gente não controla. A gente não tem controle. A gente às vezes quer educar, né? Eu não estou falando de filhos, eu estou falando de convivência com pessoas. A gente às vezes conhece alguém, a gente quer ensinar e quer mostrar e quer educar. É assim ou não é? E a gente não consegue. Mas Deus, Ele senta as pessoas e conversa.
E a pessoa entende. E quando a pessoa levanta, é uma pessoa diferente. Porque a gente não muda coração. A gente não muda coração. O cardiologista pode abrir o peito e colocar outro músculo lá. Mas mudar a consciência a gente não muda. Muda? Mas a Bíblia diz que Deus diz assim: eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Aí eu tô falando de você não, agora eu tô falando de mim. Eu fico sem entender. Porque assim, para eu convencer alguém de uma ideia dá tanto trabalho. Mas Deus diz assim: eu vou arrancar. Irmão, quando você arranca alguma coisa, você não pergunta se pode. Você arranca. A pessoa vai dormir dizendo que preto é branco. Quando a pessoa acorda, ela vai estar vendo que branco é branco, preto é preto. Porque Deus foi lá, arrancou o coração, mudou a consciência, quebrou o eu, quebrou a altivez e colocou a pessoa no lugarzinho que ela deveria sempre estar. Porque Deus, Ele é assim. Amém? Pelo menos na minha concepção. Se você tiver uma concepção diferente, amém. Mas só para encerrar e respaldar o que eu estou querendo te dizer, Nabucodonosor olhou para cima e disse assim: foi eu construir tudo isso aqui, tudo foi para a minha glória. Aí Deus disse: Nabucodonosor, não pensa assim não, porque foi eu que fiz tudo, foi eu que te dei a oportunidade. E Nabucodonosor deixou o coração dele se encher de orgulho e soberba. E Deus quebrou o coração de Nabucodonosor. Não foi de dia para a noite não, foi 7 anos. Mas quando a Bíblia diz que quando ele levantou a cabeça para o céu, ele disse assim: ele reconheceu, quer dizer, ele mudou o que ele pensava. Ele mudou a forma como ele pensava. Quando ele olhou para cima e reconheceu que a glória era do Altíssimo e que tudo era de Deus, a Bíblia diz que ele recebeu cura. Quando tudo mudou. Deus muda. Até os reis mais poderosos Deus quebra. Então essa pessoa que para você parece ser tão difícil Deus quebrar o coração, não é nada. É muito específico isso. Não é nada Deus quebrar o coração dessa pessoa. Para você, Deus, é como se você colocasse diante de Deus muita dificuldade. Como se fosse muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas Deus está dizendo assim: meu filho, é muito difícil para você. É como se você dissesse assim: Deus, se o Senhor fosse por aqui, se o Senhor fizesse assim, se o Senhor trabalhasse assim. Aí deixa eu dizer assim: eu venho de cima, porque tu quer que eu venha do lado ou de outro? Eu venho de cima, e quando tu vê eu já fiz. Porque os corações são do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.